tua presença invade o meu ser. Senhor, quão gostoso é sentir-te em todo o meu viver. Tu em mim, eu em ti. A vida assim é mais vida, convém prosseguir. Em ti, meu Deus, eu quero estar. Nas horas mais tristes da vida, eu posso cantar em louvor ao Senhor, que cuida de mim nesse mundo e ao céu me conduzirá. Momentos de reflexão me conduzem a orar. Quão maravilhoso é para o crente entrar no altar e clamar com fervor, sentindo que sua oração é ouvida pelo Senhor. Em ti, meu Deus, eu quero estar. Nas horas mais tristes da vida, eu posso cantar em louvor ao Senhor, que cuida de mim nesse mundo e ao céu me conduzirá. Aleluia! Glória a Jesus. Às vezes nos ajoelhamos cheios de sofrimento e dor, mas o Espírito Santo naquele momento nos consola e nos levantamos como um gigante. Consolo e paz me advém após a oração, e eu sinto que não há vazio no meu coração. Fico cheio de ti, Senhor, pelo teu Santo Espírito vislumbro por vir. Em ti, meu Deus, eu quero estar. Nas horas mais tristes da vida, eu posso cantar em louvor ao Senhor, que cuida de mim nesse mundo e ao céu me conduzirá. Em ti, meu Deus, eu quero estar. Nas horas mais tristes da vida, eu posso cantar em louvor ao Senhor, que cuida de mim nesse mundo e ao céu me conduzirá. A paz do Senhor, estamos em mais um programa Deus Fala ao Coração. Já iniciando, vamos fazer uma oração, ore conosco. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, ó Eterno, pelos teus feitos, seja sempre o teu nome glorificado. Que vidas sejam alcançadas e edificadas, nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Saudações ao reverendíssimo senhor Ailton José Alves, é o nosso pastor presidente, a sua muito digna esposa, a irmã Judite Alves, pastor Samuel Oliveira, ele é o vice-presidente, a irmã Sanonita, esposa, a toda a diretoria, que Deus continue ajudando, abençoando, em nome de Jesus Cristo. Muito bom tê-los conosco. Nesta oportunidade também o pastor Samuel Albuquerque conosco, missionário lá
do setor 6, Sirinhaém. Então, conosco para ministrar a palavra neste dia. Um prazer. Paz do Senhor, pastor Samuel. Paz do Senhor, evangelista Enoque Barros. Uma alegria estar aqui, poder participar deste programa tão abençoado. Amém. E Deus fala ao coração. Amém. Sempre Amém. Ele está falando aos corações, né? É uma bênção. Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz. Glória a Deus. Mas fique à vontade, pastor. A leitura e a explanação, oração. Amém. Obrigado, pastor. Meus irmãos e amigos que estão participando deste programa, Deus fala ao coração. Eu vos convido para lermos a palavra de Deus neste momento e depois estaremos ministrando uma mensagem ao seu coração da parte de Deus. Quero vos convidar para lermos em Juízes, no capítulo 6, nós leremos a partir do versículo 11 ao versículo de número 14. Juízes, capítulo 6, versículos de 11 a 14. Está escrito na palavra de Deus: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar a Deus, pedindo a Ele que nos auxilie neste momento que vamos juntos estar meditando na sua palavra, que pelo seu Espírito Santo Ele possa trazer a graça, a unção e a mensagem que estamos todos necessitando da sua parte. Oremos em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por esta oportunidade feliz e abençoada de poder cooperar, Senhor, com a tua obra neste programa Deus Fala ao Coração. E agora me coloco nas tuas mãos como canal transmissor da tua mensagem para aqueles, Senhor, que estão te adorando conosco e desejosos por ouvir uma palavra da tua parte. Manda, Senhor, a palavra de acordo com a necessidade de cada coração. É o que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por esta oportunidade feliz que temos de juntos estarmos adorando ao Senhor na beleza da sua santidade através da Rede Brasil de Comunicação. E eu sei que muitas vidas têm sido abençoadas, têm sido alcançadas com a salvação, que é a maior bênção a partir de toda a programação da nossa Rede Brasil de Comunicação. Minha gratidão ao nosso pastor presidente por esta oportunidade que me concede de aqui estar podendo dar esta cooperação no trabalho do Senhor. Estamos num período de escola bíblica. A escola bíblica é sempre uma grande bênção para todos os obreiros e também para toda a igreja. Durante o dia temos o estudo para os obreiros, mas a noite é aberto para toda a igreja, de maneira que todos temos a oportunidade de participar e receber algo da parte de Deus. Que Deus abençoe o nosso pastor presidente, todos os obreiros da obra de Deus e toda a igreja do Senhor. Glória a Deus. E neste momento eu quero vos convidar para nós meditarmos na palavra do Senhor. Temos lido um texto bíblico que fala desta chamada de Deus na vida do juiz, de um dos juízes de Israel, por nome Gideão. Aconteceu em um momento de grande crise para Israel. A Bíblia diz que por causa da desobediência do povo de Deus, o Senhor
os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. E aquele povo inimigo de Israel foi prevalecendo, porque assim o Senhor estava permitindo. Mas a Bíblia diz que o povo reconheceu o seu pecado, reconheceu a sua transgressão, clamou a Deus e Deus levantou um profeta para falar com eles. Que bom é sabermos que o nosso Deus usa sempre de misericórdia e de bondade para conosco. Assim como Ele usou de misericórdia para com Israel nos dias de Gideão, ainda hoje, quando o homem se humilha, se arrepende dos seus pecados e clama a Deus, Deus também se dirige para ele, para orientá-lo, para ajudá-lo em tudo aquilo que ele precisa. Por isso, eu já trago esta mensagem da parte de Deus para você que está me ouvindo. Quem sabe está passando por momentos de crise, de aperto na sua vida, como o povo de Israel estava passando nos dias que Deus levantou a Gideão como juiz de Israel. Mas se você se humilhar diante de Deus, reconhecer, assim como o povo de Israel reconheceu o porquê daquela situação, que era não estar na vontade de Deus. Se você fizer isto também, reconhecer e voltar para Deus, se humilhar diante de Deus, você verá Deus entrar em ação ao seu favor. Glória a Deus, porque foi isto que aconteceu com Israel. Quando o povo se humilhou, Deus então foi aonde estava Gideão e o levantou para defender o seu povo, para pelejar contra aqueles midianitas, aquele povo inimigo que estava atacando a Israel e vencendo, e a história mudou, porque a partir de Gideão, Deus começou a operar no meio do seu povo outra vez e deu vitória sobre os midianitas. Mas me veio ao coração meditar convosco, baseado no versículo de número 14, sobre uma característica do nosso Deus. Diz aqui no versículo de número 14, está escrito: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Ficou no meu coração esta parte do versículo 14 para trazer para você neste momento. Então o Senhor olhou para ele. E eu quero lhe dizer que não importa a situação que você esteja, o que você está atravessando, Deus está te olhando. Deus está te vendo. Nosso Deus é um Deus que vê. É um Deus que olha para nós. Infelizmente, alguns não olham para Deus, não voltam o seu olhar para Deus. Mas neste momento, atente para isto, nesta noite, nesta madrugada, sinta o olhar de Deus direcionado para você. Glória ao nome do Senhor para todos sempre. Quem sabe, muitos não estão te vendo, muitos estão te ignorando, não estão olhando para você. Mas eu vim da parte de Deus nesta noite te dizer que o Deus de Gideão está olhando para você. Aleluia! E que se você se humilhar, se quebrantar diante dele, se arrepender daquilo que você tem feito e não agrada a Deus, se você reconhecer que não tem sido aquilo que Deus quer que você seja, se você reconhecer que não tem feito aquilo que Deus quer que você faça, e se colocar nas mãos dele, como barro na mão do oleiro, a história vai mudar. Aleluia! Deus vai começar a fazer aquilo que ele quer fazer na tua vida, como aconteceu com Israel. No momento que eles se humilharam diante de Deus e clamaram a Deus, diz a palavra do Senhor, que o Senhor foi lá aonde estava Gideão, porque mesmo
em meio a toda aquela crise espiritual que estava havendo em Israel. Eles haviam se entregado completamente ao pecado, à transgressão, à lei de Deus, mas havia um homem que estava diante de Deus de maneira agradável. Glória ao nome do Senhor. Nós estamos vivendo dias como essa situação de Israel, em que o pecado é grande, em que a corrupção é grande, mas não se deixe dominar pelo estado espiritual que o mundo se encontra. Me permita lhe dizer, não se deixe dominar pelo estado espiritual que a sua família se encontra, que o seu povo se encontra. Seja um Gideão neste tempo. Fique na vontade de Deus. Procure agradar a Deus. E ainda que ninguém esteja te vendo, te olhando, o Deus de Gideão, aleluia, o Deus que olhou para Gideão, me trouxe aqui para te dizer que está olhando para você também. Louvado seja o nome de Jesus. E mesmo que você esteja escondido, sem que ninguém veja, Deus vai aí aonde você está. Porque foi assim com Gideão. Gideão, vendo que o seu povo estava sem ter com que se alimentar, porque vinham os midianitas e levavam tudo o que eles tinham, por mais que eles tentassem se proteger, mas como não havia ajuda de Deus, porque Deus havia se retirado, havia os entregado aos inimigos, então os inimigos conseguiam vencer, porque com Deus a minoria se torna mais forte. Glória a Deus. O pequeno se torna mais forte. Agora, sem Deus, pode ser a maioria, pode ser o mais forte, mas sem a ajuda de Deus, tudo falha. Glória a Deus. E o povo de Israel estava assim, por mais que tentassem usar os seus recursos, se defender, se proteger, mas tudo falhava, até que se humilharam, clamaram a Deus, e Deus foi lá onde estava Gideão, no lagar. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Diz aqui o versículo de número 11 de Juízes capítulo 6. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, que não era um lugar apropriado para malhar trigo, era lugar de pisar uvas, era um lugar inadequado, um lugar apertado, um lugar difícil para malhar trigo. Mas quando alguém quer agradar a Deus, mesmo em dificuldades, em aperto, ele se esforça para fazer isto. Glória ao nome do Senhor, para que vidas sejam abençoadas, para que vidas sejam alcançadas com a bênção de Deus. E eu sei que estou falando com pessoas que estão vivendo apertos, dificuldades, mas estão aí se esforçando para que a sua família seja abençoada, para que Deus possa estar presente na sua casa. E eu quero lhe dizer, Deus está te vendo, Deus está te olhando. A mensagem que eu trouxe, aleluia, neste momento para você é justamente esta: não importa a sua situação, Deus está te vendo, Deus está te olhando, assim como aconteceu com Gideão. Olhe para Deus, Ele está bem pertinho de você aí, aleluia! Contemple a presença de Deus, sinta a presença de Deus. Gideão estava malhando trigo no lagar, nem esperava, mas de repente, quando ele olhou, estava ali o anjo do Senhor, bem pertinho dele. E com você não é diferente. A presença de Deus está aí bem pertinho de você. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. E aquele anjo dirige uma palavra para Gideão, dizendo: o Senhor é contigo,
Versículo de número 12. O Senhor é contigo, varão valoroso. Oh, glória a Deus para sempre. Quantas vezes alguém não tem este reconhecimento para conosco? Porque as pessoas costumam ver os nossos defeitos, as nossas falhas. Alguém até disse que um homem pode fazer 99% de acertos, mas quando erra 1%, todos veem, todos falam. Mas Deus não é assim. Eu louvo ao meu Deus, aleluia, porque Ele permanece o mesmo, aquele que quando foi lá na casa de Jessé, escolheu um dos filhos de Jessé para ser rei. E a Bíblia diz que o profeta até pensou que era um dos filhos de Jessé e não Davi, a quem Deus havia escolhido. Por causa da aparência, então o profeta achou que não era Davi, era um outro filho de Jessé. Mas a Bíblia diz que Deus fala com o profeta Samuel e diz: não atentes para a sua aparência, porque eu não vejo como vê o homem. Aleluia! Deus vê diferente. Ele não vê como vê o homem. Alguém só vê os teus defeitos, as tuas falhas. Aleluia! Mas o Senhor vem para dizer: eu conheço as tuas virtudes. Aleluia! Glória a Deus! Foi isso que o Senhor disse para Gideão: Gideão, ninguém está te vendo aqui neste lagar. Ninguém sabe das tuas virtudes, das tuas qualidades, mas tu és varão valoroso. Glória a Deus! Em nome de Jesus, que este sentimento de inferioridade que está dominando o teu coração saia agora. Aleluia! Glória a Deus! Você que está aí vivendo angústia, tristeza, porque está achando que não tem valor nenhum, o Deus de Gideão fala contigo esta noite. E te diz: tu tens valor para mim. Tu tens valor para mim. Aleluia! Assim como disse a Gideão: eu sou contigo, varão valoroso. Receba esta palavra nesta noite. O Senhor é contigo e tu tens valor para Ele. Glória ao nome do Senhor, porque Deus vê aquilo que nós temos de virtude. Ele vê o nosso esforço, Ele vê o nosso quebrantamento, Ele vê o nosso amor por Ele. E eu sei que tem isto no teu coração, aleluia. Ele vê as nossas intenções. Era isto que dava valor a Gideão. Para a sociedade, o que dá valor a alguém é as riquezas que possui, é a posição que ocupa. Mas o mais importante é agradarmos a Deus, para que Ele possa dizer de nós, como disse de Gideão: varão valoroso. Glória ao nome do Senhor. Você tem valor para mim. E nós podemos analisar aqui e ver valores de Gideão. O que trazia para a vida de Gideão? Valores. Observem que quando o Senhor diz para ele, quando o anjo diz: o Senhor é contigo, varão valoroso, ele não recebe aquele elogio e esquece o seu povo. Não, ele vai logo dizendo assim, versículo de número 13, está escrito: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. O que é que eu posso entender aqui? O que é que nós podemos entender aqui? Que quando alguém
é aprovado por Deus, quando alguém é chamado por Deus, uma das suas grandes qualidades é não se achar melhor do que ninguém, é não desprezar ninguém, é querer ser canal de bênçãos para outro. Gideão não perdeu tempo quando recebeu a mensagem: o Senhor é contigo. Ele disse: então o que está acontecendo? Meu povo está sofrendo. O que é que está acontecendo? Deus não usou o anjo dizendo: eu sou com Israel. Disse: eu sou contigo. Mas Gideão não era egoísta. Não, Gideão não queria só para si. Não. Aleluia! Ele pensava também nos outros. Ele pensava em todos do seu povo. Pense nisto também, que o que você está desejando da parte de Deus, ou que você já recebeu da parte de Deus, possa ser repartido também com outros, porque esta é a vontade de Deus. Tudo o que nós temos, tudo que recebemos da parte do Senhor deve ser para a glória dEle, mas que também sirva para abençoar os outros. Gideão não tomou aquele benefício, aquele privilégio do Senhor estar com ele, do Senhor ter se agradado dele, e logo procurou resolver o seu problema. Não, ele disse: não, eu não vou sair daqui do meio do meu povo, não. Se o Senhor é comigo, eu vou aproveitar e vou interceder pelo meu povo. Aleluia! E o Senhor se agradou tanto que logo depois diz, aqui o versículo 14: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Não desista. Não desista daquilo que está no seu coração. Não desista da sua família. Não desista da obra que está nas suas mãos. Não desista daquele desejo que você tem de abençoar outros. Isto agrada a Deus. Eu quero dirigir uma mensagem para você, aleluia, que ultimamente tem se sentido tão sem valor, está querendo desistir até mesmo da família, está querendo desistir daquilo que você sempre se dedicou para que outras vidas sejam abençoadas. Não faça isto, não desista. Assim como Deus precisou de Gideão, assim como Deus se utilizou de Gideão, sabendo de que ele seria um instrumento para que a vitória de Israel chegasse, você também é um instrumento que Deus quer usar para que a vitória de muitos também venha. Aleluia, glória a Deus. E é por isso que você está aí neste lugar apertado. É por isso que você muitas vezes pergunta para Deus: Deus, por que tudo isto? Por que eu passo por tudo isto? E eu venho com uma resposta de Deus para você nesta noite. É porque você é o que Deus tem para dar livramento a vidas que estão precisando de livramento. Se permita ser usado por Deus, aleluia. Se permita ser usado por Deus para livramento, aleluia, de muitas vidas que estão ao teu redor. Glória a Deus, que estão ligadas a você. O Senhor olhou para Gideão e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Porventura Deus não te chamou? Você sabe que Deus lhe chamou. Aleluia. Quem sabe você não está dando ouvidos à chamada de Deus. Mas dê ouvidos.
atenda, obedeça. O Deus que disse para Gideão: porventura não te enviei eu? Está falando contigo agora, através da sua palavra, e dizendo: porventura eu não te chamei? Porventura eu não já te revelei, não já confirmei que tenho algo na tua vida? E porque tu estás fugindo, aleluia, e porque não estás fazendo aquilo que Deus quer que você faça, corra com muita pressa para o lugar que Deus quer que você esteja. Volte com muita pressa para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, porque Deus está te chamando para dar livramento a outras vidas, para livrar a tua casa, para livrar a tua família, para dar livramento ao teu povo. O Deus de Gideão trata contigo nesta noite, fala contigo esta noite, dê ouvidos à voz de Deus. Mas se você faz um exame enquanto estou falando e observa que mesmo em meio ao aperto, à crise, mas você está aí se esforçando no seu lagar para fazer algo por aqueles que você busca que sejam abençoados através da sua vida, fique certo, Deus está olhando para você. Você não será decepcionado. Aleluia! A salvação vai chegar na tua casa. Aleluia! Glória a Deus! A libertação de alguém vai chegar na tua casa. A bênção de Deus vai chegar aí aonde você está. E é através da tua vida. Aleluia! É através da tua vida. O Senhor está olhando para você. O Senhor está atento a tudo que está acontecendo. E Ele está te guardando. Ele está te livrando. Ele está livrando os teus. Mas tudo isto porque você está na brecha, está no lugar aonde Ele quer que você esteja. O Senhor precisa de Gideões, ainda hoje, que em meio à crise espiritual, de pecado, de corrupção, mas está no lagar, está na vontade dEle, procurando agradá-lo. E nesta noite, o Senhor vem até você, através da sua palavra, para te dizer: ainda que ninguém te dê valor, eu te conheço, eu te dou valor, eu realizarei na tua vida aquilo para o qual eu já te falei e já determinei através da tua vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória. Deus abençoe, pastor. Amém. Nós vamos de louvor e um rápido intervalo. Voltaremos no próximo bloco. Vamos interagir. Amém, pastor. Amém. A presença de Jesus é triste o jornadear, mesmo em companhia de alguém. Mas se esse alguém não é Jesus, penoso é o caminhar. Eis que de repente o mestre chega com sua voz suave e meiga, transmitindo a paz. Viajantes tristes de Emaús, consolados por Jesus, já não lamentam mais. Fica comigo, fica
não vais embora. Fica, é escura a noite. Fica, não te ausentes, Senhor. Tuas palavras ardem no meu ser, a tua voz produz em meu viver a segurança que eu preciso para vencer. Mestre, fica. Jesus está aí com você. Não pense que está só. Jesus está presente em teu lar. Aleluia! No caminho estreito para Sião, os salvos não tropeçarão. Jesus os guiará. Seus ensinamentos, qual fanal, enchem de luz o peregrino e firmam seu andar. O terno olhar do Salvador acalma o pobre viajor e consola seu ser. O caminho é longo, mas tem luz, a companhia de Jesus faz o fiel vencer. Vamos juntos. Fica comigo. Fica, não vais embora, não. Fica, é escura a noite. Fica, não te ausentes, Senhor. Tuas palavras ardem no meu ser, a tua voz produz em meu viver a segurança que eu preciso para vencer. Mestre, fica. Oh, glória! Fica comigo. Fica, não vais embora, não. Fica, é escura a noite. Fica, não te ausentes, Senhor. Tuas palavras ardem no meu ser, a tua voz produz em meu viver a segurança que eu preciso para vencer. Mestre, fica. Eu te digo mais uma vez, fica. Aleluia! Ele está presente aqui nesse momento de louvor. Glorifique a Ele, exalte a Ele, adore a Ele, porque só Ele é merecedor de toda glória, de toda honra, de toda adoração. Aleluia! Louvemos a Ele. Ao santo, ao justo, ao que é poderoso, ao que foi morto, mas vivo para sempre está, ao digno de receber glória e majestade, a Ele, só a Ele quero adorar. Eu louvo e enquanto louvo, anjos glorificam. Eu dou glórias a Ele e os anjos dizem: santo Ele é. Toda a terra se prostre e adore, pois ninguém
passado, domina o presente, conhece o futuro, tudo está em suas mãos. Ele é grande, mas cabe aqui dentro do meu coração. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a Ele para que seja recompensado? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Eu louvo e enquanto louvo, anjos glorificam. Eu dou glórias para Ele e os anjos dizem: santo Ele é. Toda a terra se prostre e adore, pois ninguém é nada, só Ele tudo é. Eu louvo, exalto, me prostro, adoro Sua majestade, bem alto proclamo: Santo, Santo, Santo. Eita glória, aleluia. Escreveu o passado, domina o presente, conhece o futuro, tudo está em suas mãos. Ele é grande, mas cabe aqui dentro do meu coração. Eu louvo, exalto, me prostro, adoro Sua majestade, bem alto proclamo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Escreveu o passado, domina o presente, conhece o futuro, tudo está em suas mãos. Ele é grande, mas cabe aqui dentro do meu coração. Ele é grande, mas cabe aqui dentro do meu coração. Estamos de volta. Deus fala ao coração. E desta feita com o quadro Deus de Milagres. Vamos conferir? Saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por essa oportunidade feliz que o Senhor tem nos concedido e também agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, por essa oportunidade de nos dar e contarmos um pouco do nosso testemunho, de como nós fomos chamados por Deus, tanto para cooperar na obra de Deus, ajudando o nosso pastor, e também contar um pouco do nosso testemunho de conversão. Sou o presbítero Carlos André Felipe, nasci na cidade de Lagoa do Carro, no sítio denominado Chã de Ventena, a qual ali a nossa mãe, a minha mãe, junto com os meus 4 irmãos, nos criou no Evangelho. O meu pai, como trabalhava em Recife, ela passava a semana conosco. Tínhamos a dificuldade de irmos à igreja, porque era 3,5 km do sítio para a cidade, e ela só podia levar-nos para a igreja de 15 em 15 dias, nos domingos à noite. Mas, durante a semana, todos os dias, ela sempre reunia os filhos ali na sala e fazia conosco culto doméstico. Cantava os hinos da harpa, lia a palavra de Deus para nós, ensinava-nos e orávamos. E assim a gente foi crescendo, aprendendo a palavra de Deus junto com a nossa mãe, a irmã Teresa Alice. Mas quando a gente completou a idade de 13, quando eu completei a idade de 13 anos, eu me afastei da presença de Deus. A gente já tinha se mudado nesse período para o Recife, e aqui a gente se afastou aos 13 anos de idade e fomos viver ali a vida dissoluta no mundo, né, sem Deus, longe da presença do Senhor. Mas quando eu estava com 33 anos de idade, o Senhor, Ele me salvou de uma forma muito especial. Mas antes da minha conversão,
Deus ele me deu muitas oportunidades para que voltasse para Ele através de um grande livramento, um acidente de caminhão ali na cidade, no estado de Alagoas. O caminhão ao qual eu dirigia, que a gente trabalhava transportando mercadoria para o Ceasa. E em um dia aconteceu que o caminhão que eu estava dirigindo, eu perdi o controle e desceu uma ladeira perto de uma ponte, onde o caminhão ficou pendurado ali na ponte, à beira do abismo para cair, mas as mãos de Deus sustentou aquele caminhão e Ele não deixou que aquele caminhão caísse, se precipitando ali naquele córrego. Eu louvo a Deus porque nesta mesma noite a minha irmã tinha despertado pela madrugada para orar, por mim e pelo meu irmão que estava comigo. E quando amanheceu o dia que a rodoviária federal, os guardas vieram e foram fazer ali aquela ocorrência, no lameirão do caminhão tinha escrito abençoado. E eu e meu irmão estávamos sentados ali na beira daquela ponte, chorando, e eu dizia para ele assim: a gente precisa ser crente, a gente tem que voltar para os caminhos do Senhor, isso é Deus falando conosco. Então, naquele período, ali no ano de 2005, a gente colocou no coração de voltar para os caminhos do Senhor, mas por rebeldia, depois que saiu daquele momento, eu ainda passei 5 anos para me converter. Mas eu vejo que a longanimidade de Deus, a paciência de Deus, me esperando o tempo certo para me dar a oportunidade de se converter. E depois deste acidente, 5 anos depois, no ano de 2010, o Senhor me deu a oportunidade de salvação por mais uma vez. E ali naquela congregação, na área a qual a gente coopera, na congregação ali em Piracicaba, no ano de 2010, 25 de março de 2010, num culto de domingo à noite, culto de pregação, a palavra que o pregador, o escalado pastor estava pregando foi uma mensagem que tocou o meu coração, e naquele dia eu me converti, trazendo uma grande alegria do Espírito para todos ali presentes. Estava presente a minha esposa, minha mãe, meus irmãos, a família, todos que me conheciam, e a alegria do Espírito ali tomou conta daquela congregação na hora que eu levantei e aceitei o Senhor Jesus como Salvador. E daí para frente, Deus foi fazendo promessas para cooperar no ministério com o nosso pastor presidente. O coordenador da época nos colocou na lista local. Em 2018 nos apresentou como oficial, para cooperar como oficial na igreja, e Deus foi fazendo as promessas e a gente trabalhando para o Senhor, eu, minha esposa, meus filhos, sempre na obra de Deus, na escola dominical, envolvido na campanha evangelizadora, fazendo a obra com alegria, e Deus sempre fazendo promessas que estaria reservando uma cadeira para mim no ministério, e as promessas de Deus na nossa vida foi se cumprindo. No ano de 2020, o pastor nos apresentou à igreja, nos consagrando ao diaconato da igreja, e a gente cooperando com alegria ali naquela área, fazendo a obra de Deus com alegria, e as promessas de Deus sendo cumpridas em nossas vidas, até que 3 anos depois, no ano de 2 anos depois, 2022, agosto de 2022, o pastor nos separou para o presbitério da igreja, e estamos cooperando com alegria nesta grande obra, ajudando o nosso pastor presidente nesta tarefa tão importante que é para a igreja de Deus cuidar do povo de Deus, das ovelhas do Senhor Jesus. E a gente faz isso com muito amor, com muita alegria. Louvamos a Deus porque Ele é benigno, e Ele é paciente, longânimo, e a Bíblia diz que Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, e a Bíblia diz que Ele quer que todos venham a se converter e aceitá-lo como seu Salvador. E estamos aqui até hoje com alegria, cooperando com o nosso pastor, ajudando o nosso pastor presidente neste ministério que para nós é satisfatório, né? Além da alegria da salvação, também poder cooperar com o nosso pastor nesta obra, para a gente é de grande valia.
E assim Deus vai estar nos ajudando até hoje. E nós estamos cooperando neste trabalho, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Deus abençoe. Glória a Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Ele é fiel. Amém? Vamos ouvir os áudios. Nós temos o WhatsApp 992266009 e já interagindo. Vamos ouvir o áudio. A paz do Senhor. Me chamo irmã Ana Paula, aqui de Campo Grande. Eu venho pedir encarecidamente oração pela vida do meu neto Bruno Henrique, que está hospitalizado, sofreu um acidente, está paralisado, para que Deus chegue com um milagre. Ele vai realizar uma cirurgia, para que o Senhor faça. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor que faz milagre. Eu confio nas orações dos irmãos. Em nome de Jesus, desde já agradeço. Deus os abençoe. Muito bem, uma necessidade, a nossa irmã, para que haja uma intercessão. Pastor Samuel, o Êxodo capítulo 23 e o versículo 25 está escrito: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Então é um momento bem propício, não é? Onde nós estaremos intercedendo e despertando também nas pessoas essa palavra, porque na verdade a palavra ela existe, é só ser colocada em prática, é quando se põe em prática. Eu sirvo, o Senhor serve, nós servimos a Deus, então Ele há de abençoar o nosso pão, a nossa água, e Ele tirará do nosso meio as enfermidades. Palavra fiel. Verdade, é só Amém? crer. Oh, glória! É para tomar crer. posse. Verdade. Aleluia! Vamos ouvir mais um áudio. Ao nosso irmão Papai do Senhor, aqui é o irmão Sandália 2, assistindo muito bom, hein? Presença de Deus aqui, em nome de Jesus. Eu peço oração pela minha sobrinha para que Deus venha dar saúde. O nome dela é Isabel, tá certo? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. É o Senhor que cura, dá saúde. Pastor Samuel, Senhor. assim, segundo o livro de Jó, né, nós temos assim 3 colocações, pelo menos fazemos assim dessa forma. O financeiro de Jó foi atingido, a família de Jó foi atingida e por fim a saúde. Quer dizer, saúde é como que um alvo, não é, para se inquietar, para desestruturar. É verdade. E nós temos visto que nesses últimos dias enfermidades têm assolado as pessoas. Verdade. E independente assim, não é só pessoas não evangélicas, até no nosso próprio meio, as enfermidades, essa variante de Covid. É sim. Jesus disse que são sinais, né, do fim dos tempos. Haveria pestes, guerras. Então, no meio daquilo que Jesus disse, pestes, vem essas bactérias, essas enfermidades que anunciam que Jesus está voltando. O que não impede ele de curar, de operar milagres. Aleluia. Até que venha, porque ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, mesmo que estamos caminhando para o fim, até o dia da vinda de Jesus, ele vai operar milagres. E é importante que se use a fé. É verdade. Porque sem fé é impossível, a Bíblia diz. É porque nem sempre o remédio, ele às vezes chega a ser um paliativo. Claro. E mesmo quando é o remédio, tem que ter a ação de Deus. Porque senão todo mundo tomava o remédio e ficava bom. E tem pessoas que tomam o remédio mesmo e não ficam, não é, curados. Muito boa colocação. É sim. Eu sempre digo isso. Meus irmãos, quando algum médico passar um tratamento, algum remédio, agradeça a Deus, porque foi Deus que usou aquela medicação, que usou aquele médico para passar aquele tratamento. Senão ninguém ia morrer, ninguém ia ficar doente, porque os médicos dariam a cura. Mas saúde, como Pedro disse a Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Glória. Remédio não dá saúde, tratamento não dá saúde, se Jesus não der a saúde. Então tudo tem a intervenção do Senhor. Se tomamos um remédio e ele serve, a eficácia vem da mão de Deus. Eu creio assim. O remédio seria até a pasta de figo. Sim, sem dúvida. Mas a providência é do Senhor. Verdade, isto mesmo. A cura. É verdade. Muito bem, pastor. Vamos ouvir mais um áudio.
Pai do Senhor, sou a Adriana, do Milagre Alto, área 55. Estou aqui ligadinha no programa, já recebi de Deus, já recebi mensagens poderosas. Estou grata a Deus por tudo. Peço oração por minha família e por mim, também por uma causa impossível. Quando Deus resolveu, eu vim aqui agradecer. Amém. Uma causa impossível. Pastor, um dia você fez um comentário que o máximo que o homem pode fazer se chama extraordinário. Sim. O mínimo de Deus seria sobrenatural. Glória a Deus. Então, tem algumas coisas que verdadeiramente não cabe ao homem, Não. só Deus. Nem entender, nem o homem entender. Nem entender. Não é? Que há coisas que Deus faz e o homem não consegue explicar. Milagre, por exemplo, não se explica. É verdade? Verdadeiramente, não tem como explicar. É sim. Vamos ouvir mais um áudio. Olá, Pai do Senhor Jesus, tudo bem? Me chamo Letícia Fernandes, sou da cidade de Pirapozinho, interior de São Paulo. Eu gostaria de pedir orações pela minha vida e pela vida da minha filha Esther, por cura e libertação. Se vocês puderem orar por nós, serei muito grata em nome de Jesus. Amém. Ela fala, pastor Samuel, ela fala sobre cura e libertação. Verdade. Quer dizer, uma pessoa, ela pode estar nessas duas situações, em dificuldade, Verdade. precisando da cura e também da libertação. Verdade. Que às vezes, pastor, chega a ser de uma só forma, não é? Aquela mulher encurvada. Verdade. Estava no mundo espiritual, não é? Não é no físico, no biológico. No físico, sim. Há enfermidades que elas estão relacionadas ao espiritual e não ao físico. Não é? Não explicando assim de uma forma minuciosa, mas psicossomático também tem a ver, não tem, pastor? Sim, sem dúvida. No mundo emocional. Não é? Isso. Agora, eu acredito, falando dos nossos dias, que há muita seta maligna relacionada a problemas de saúde, que as pessoas devem buscar libertação, como disse a nossa irmã. Sim. Não sabemos com detalhes o que a filha está passando, mas veja que ela liga uma coisa a outra. Vindo a libertação, virá a cura que está sobre o corpo, né? Pastor, o senhor considera também, uma libertação em caso se faz necessário sair de onde vive ou de onde está? Porque tem pessoas que, enquanto estão naquele lugar, não conseguem se libertar. Verdade. O senhor considera assim também, que em caso se faz necessário uma mudança? Na maioria das vezes, não. Na maioria Sim. das vezes. Mas há casos em que a pessoa precisa resolver algum problema de ordem moral, não é? E aí precisa mudar de lugar. Porque é justamente a situação que está vivendo fora da palavra de Deus, naquele lugar, que precisa ser resolvido. Né? Precisa ser resolvido. E eu já quero afirmar, sem dúvida nenhuma, que tudo que se puder renunciar para fazer a vontade de Deus, vale a pena. Não é verdade? Vale a pena. Assim, poderiam dizer, mas precisava citar um ponto. Abraão, Deus poderia abençoar Abraão na casa dos seus pais. Não, mas Deus mandou ele sair, né? Muito bem. Então tem que... Então tem casos que se tem que sair. houver a desobediência ao que Deus mandou, trava tudo. Porque a desobediência, ela traz as maldições, não é? Deuteronômio, capítulo 18. Sim. Enquanto a obediência faz a bênção correr atrás da gente para alcançar, né? Isso é Glória. muito bonito. É mesmo assim. Muito Muito bom, pastor. Amém. Vamos ouvir mais um áudio? Paz do Senhor, meu nome é Zenilda, sou da área 62, congregação Açu do Timbi, e gostaria de pedir oração por duas causas impossíveis, por duas pessoas que estão enfermas. Eu peço que os irmãos orem para que Deus venha entrar nessa causa, né? Porque para Deus nada é impossível, Ele pode curar, eu creio. Quero também mandar saudação para toda a minha família e pedir oração também por meus filhos,
por minha filha e por meus netos, Deus sabe todas as coisas. E quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Bom tê-la conosco. Pastor Samuel, às vezes uma pessoa pede oração, diz assim, ore por uma causa na justiça. Eu tenho por costume dizer assim, a causa é justa. Como, por exemplo, tem pessoas que, assim, chegaram a trabalhar, trabalhou 3 meses, 4 meses, aí de repente dizem, olha, mas eu trabalhei, eu coloquei lá a causa e colocou a mais. Não é uma causa justa. Não é. Não. E Deus não julga de forma desonesta. A Bíblia diz que a balança de Deus é justa. Glória. Né? Tem que ser justa. Me permita fazer um comentário Sim, sobre pastor. esse último pedido. A irmã diz assim, peço por 2 pessoas que estão enfermas. Não disse se é da família, não é? Sim. Não disse se são pessoas amigas, chegadas. Isso me chamou a atenção, porque nós precisamos sentir. E ter empatia, não é um termo muito usado, não é? Ter empatia, se colocar no lugar do outro. Jesus disse, tudo que quereis que os homens vos façam, façais vós também. Até nesta causa que o senhor apresentou aí, de alguém para ganhar, não é? Acrescentar alguma coisa. Mas a Bíblia já diz que nós devemos pensar no outro. Se fosse com você gostaria, não é? Então, eu acho que a gente ora, mas deve haver essas análises. Eu estou sendo justo, né? Até porque a oração que tem eficácia não é qualquer oração. É a oração de um justo, que pode muito em seus efeitos. A oração de quem não for justo... Não pode. Até porque o reino de Deus tem o seu trono. E o trono de Deus, a base do trono de Deus, justiça e juízo. Então, para que se manifeste o sobrenatural, o reino de Deus também vai se manifestar. É verdade. Isso nos dá tanta segurança, não é? Em meio a tanta injustiça, há um Deus que é a base do seu trono. Oh, glória! Glória a Deus! Isso nos dá a confiança, não é? É verdade. Mesmo vendo as injustiças, mas sabendo que haverá a justiça. Haverá, Deus se levantará. Ele não dormita. É verdade. Vai acontecer. Agora, é interessante, não é, pastor, que na permissão de Deus, Deus permite uma situação caótica, o caos, mas prevalece a justiça dele. Sem dúvida. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e eu entendo que é por isso que ele permite, não é? Para que a gente clame, para que a gente se humilhe, busque a sua face, aí ele se levanta e sara a terra. Glória. É mesmo assim. Glória a Deus. Temos mais um áudio? A paz do Senhor para todos. Eu me chamo Raquel, sou aqui de Maceió, Alagoas. Vim aqui rogar as orações dos santos, né, pela minha saúde, pela saúde da minha irmã Rosilene, também por uma causa na justiça que eu tenho para sair essa causa e eu creio na minha vitória em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Olha aí, a irmã Raquel lá das Alagoas, uma causa na justiça. É, sim. Nós até nos antecipamos, não, pastor? Sim, verdade. Mas muito bem. Vamos ouvir mais um áudio? Senhor, meu nome é Josenias, eu moro aqui em Lagoa do Carro, Pernambuco. Peço oração por mim e pela minha família, para que Deus ele possa fazer algo nas nossas vidas, né? Entrar por libertação, por salvação. Deus continue abençoando. Pastor, o senhor fez uma colocação falando sobre empatia e nós temos observado que na maioria das vezes os pedidos diz por mim e família. Sim. Se toca muito e aborda muito família, não é? É verdade. Nós temos até um slogan, falamos assim, família estruturada, sociedade equilibrada. Que o equilíbrio da sociedade depende da estrutura familiar. É verdade. Que, por sua vez, só é estruturada mediante a palavra. A palavra, verdade. Que tem pessoas até que têm a sua família bem, mesmo não sendo evangélico, mas quando a gente vai lá averiguar, tem princípios evangélicos. Princípios bíblicos. É verdade, sem dúvida. Porque Jesus disse, né? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica,
é semelhante ao homem que constrói a casa sobre a rocha, né? Quem não ouve as palavras de Jesus e as pratica é semelhante ao homem que construiu a casa sobre a areia. Eu falo sempre isso em estudo para casais, para família, até em cerimônia de casamento. Que pessoas não crentes, né, não evangélicas, que não conhecem a palavra, conseguem levar o casamento 50, 60. Qual é o segredo? É que mesmo sem terem um conhecimento mais profundo da palavra, mas receberam uma educação patriarcal, com princípios bíblicos, mantém o casamento. Agora, para a salvação, a história muda, né? Isso não quer dizer que vão ser salvos, porque manter uma família equilibrada em um bom casamento não é o que garante a salvação. Sim. O caminho é outro para a salvação. Mas, para ter uma família uma família estável, uma família bem estruturada, se não for com os princípios bíblicos, aparentemente pode até parecer que são muito felizes, que estão muito bem, mas na verdade no bojo tem coisas que ferem, machucam, vai trazer prejuízo, só que ninguém vê, não é? Porque essas coisas estão dentro das quatro paredes da casa, da família, e às vezes até estoura o problema, né? Vem a público o problema. Que estava lá, mas que não se tomava conhecimento. Mas onde faltar Deus, não haverá a base sólida. Porque a Bíblia diz assim, se o Senhor não edificar a casa, é em vão. Em algum momento, essa casa cai. Eu já ia fazer essa colocação, pastor, que mais cedo ou mais tarde vem à tona. Vem, sem porque dúvida. Segura, mas vai chegar um momento que não tem como segurar usando mais. Recursos que não são os que garantem, não é, a segurança. E aí é problema. Porque, na verdade, onde tem o amor, tem respeito. É verdade. Onde tem o amor, tem também a tolerância. Tem situações em que se faz necessário a tolerância. E se não tiver amor, não se tolera, não. Porque é o amor que tudo suporta, né? Muito bom. É o amor que tudo suporta. Vamos ouvir mais um áudio. Boa noite, Pai do Senhor, ore por mim. Eu me chamo Inácio, da área 21, Água Fria. Faço parte do PROAP, estou em cadeira de roda, mas eu creio que Deus vai me curar. E quando Ele me curar, eu vou dar um testemunho aí, na Rede Brasil. Amém? Tu pode, Jesus. Amém. Amém. E Ele pode e nós cremos. Amém. É verdade. Cremos nisso. Pastor, ainda temos mais um áudio? Temos? Então vamos ouvir? Pai Senhor, meu irmão, aqui é o Sérgio aqui de São Bento do Una. Gostaria de pedir orações para mim, para minha família, para minha casa, para o meu serviço. Trabalho à noite, de vigia. E escuto, toda noite escuto seus programas, tá bom? Escuto das 7 da noite até 2h pouca da manhã. E terça a domingo. E que Deus abençoe a todos esse programa maravilhoso de vocês. Aí na Rede Brasil, uma rede totalmente cristã, destinada à mensagem da Palavra de Deus. Fiquem na paz, que Deus abençoe vocês e continue sempre apresentando esse programa maravilhoso. Amém. A colocação, pastor, que foi feita pelo amado, é a Rede Brasil, aquele período da pandemia, o senhor lembra? Sim. De forma ininterrupta, até quando houve o lockdown. É verdade. Estávamos... A Rede Brasil alcançando. Sim. Não se podia entrar nas casas, mas Deus entrou através da Rede Brasil. Aleluia. Foi glorioso. E como Deus preparou, né? Usou o nosso pastor presidente para adquirir esse empreendimento, principalmente para este tempo da pandemia, não é? Em todo o tempo a Rede Brasil é de bênção. Sim. Mas nesse período da pandemia foi imprescindível, foi algo que a gente percebia mesmo que estava tudo pronto, não é? Tudo pronto. E alcançou, assim, denominações, não é? Sim, alcançou países que não se entra com facilidade. Um canal. É verdade. A honra e a glória para Jesus e a alegria nossa. É verdade, glória a Deus. Pastor, sim. Temos a EBO, 69ª edição.
A expectativa, estamos nela. É a melhor possível, né? Que coisa boa é essa sensação que a gente tem de que a escola bíblica está chegando. Eu me sinto tão privilegiado, meu Deus, porque desde os 13 anos de idade que eu vou à escola bíblica, porque comecei cooperando como auxiliar, tinha 13 anos e já tinha essa oportunidade de ir à escola bíblica. Parece que eu posso ver um número bem menor, só ali na parte de baixo, no meio, pastor José Leôncio sentado lá na frente, sim, com os pastores da diretoria, e eu ficava olhando para aqueles homens de Deus, a maioria dos pastores do campo, já de bastante idade, e eles entravam devagarzinho ali, e eu até isso ficava deslumbrado, observando, né, servos de Deus chegarem, e como foi de tanta bênção para a minha vida, como foi tão edificante esse período. Eu não me lembro que nesses 36 anos de vida, de escola bíblica, né? Escola bíblica. Esses 36 anos que posso participar da escola bíblica, não me lembro de nenhum ano que faltei, que talvez não ia todos os dias, mas sempre ia à noite. Eu me lembro de dias que cheguei à noite do trabalho e tinha um carro de som amarelo, se lembra? Ali na subida. Sim. E às vezes o templo estava muito cheio porque não havia ainda essas galerias novas que o pastor Ailton fez embaixo. Então era um templo menor ali no templo central, e aquela escada que entra para o templo, o carro de som ficava ali transmitindo. Não tinha telão, era uma época diferente de tecnologia. Tem umas limitações, não é, pastor? Sim. Mas eu e alguns irmãos sentavam ali naquelas escadas, no cantinho assim, para que outros ficasse a passagem, e ali cultuávamos ao Senhor, alegres, felizes, né? Ouvindo a palavra de Deus. Então, a escola bíblica é, sem dúvida, algo que veio do coração de Deus para o coração do pastor José Amaro, que foi quem começou, e o pastor José Leôncio continuou aprimorando, e o nosso pastor presidente, ao longo desses 27 anos, tem procurado cada dia mais, né, aprimorar a nossa escola bíblica, e é de bênção. Os pastores que vêm de fora, né, levam os estudos e dizem que é mais um livro para a biblioteca deles, né, porque recebemos realmente não só uma apostila, na verdade é um livro, né? A escola bíblica hoje muito bem organizada, e glória a Deus. Pastor Samuel, ainda que ano após ano nunca é igual. É verdade. A obra de Deus sempre é assim, Deus sempre tem novidades, Deus sempre faz coisas novas, não é bíblico isso, eis que faço coisas novas. Então, estamos esperando aí o que vamos ver de novo. Mesmo sendo em algumas edições, assim, os mesmos preleitores, assim, os mesmos ensinadores, mas com assuntos diversos, assim, totalmente diferentes, algo novo. É sim. Porque, na medida que o tempo vai passando, nós vemos situações que ainda não foram vistas anteriormente. Claro. E trazem aquilo bem atualizado. Claro. E a Bíblia é uma fonte inesgotável, maravilhosa. A Bíblia é muito maravilhosa, porque existe há tantos anos, né? Há milênios. E ainda hoje a gente lê e acha algo novo, acha algo que ninguém falou. Não é verdade? É mesmo Deus assim. nos dá mensagens que a gente nunca ouviu ao longo desses anos, nós que temos aí quase meio século na igreja. Muito bem. E a gente, né, vem ouvindo mensagens durante todo esse tempo, textos até sempre falados, mas alguém chega com um detalhe novo, com uma mensagem. E não é, na escola bíblica acontece muito isso. A gente está atento e de repente, meu Deus, como é que eu nunca vi isso aqui? Já li a Bíblia toda tantas vezes, mas como é que eu não tinha visto isso aqui? Então, é um dos detalhes da escola bíblica. É que Deus sempre traz da sua palavra algo que está escondido, um maná escondido. E interessante que abre um leque, não é, pastor? Que pega-se tópicos assim, daquela mensagem que nunca foi dita, nunca ninguém ouviu. É verdade. Aí abre e dali começa a difundir mais e mais e mais a palavra. E interessante também, pastor Enoque, é que quando
a gente ouve, aí parece que já dá uma margem para a gente ver outra coisa e ficar ali calado e eu vou estudar isso aqui, não é? E quando sai o batalhão da escola bíblica, tem bastante munição para a gente usar na obra. Muito. É bom até ficar sabendo que quando Davi foi lutar contra o gigante Golias, sim, ele levou 5 pedras. Verdade. Mas na verdade só usou uma. Usou uma, não é? Uhum. Alguém pergunta assim, e por que levou 5? Bom, é bom saber que Golias tinha mais 4 irmãos, não é? É verdade, com certeza. E para que Jesus multiplicou o pão para sobrar 12 cestos, né? 12 cestos. É que tem que ter reserva para alimentar o povo, né? Deus sempre, quando se trata de proteger, de alimentar, de fortalecer, Ele sempre providencia com folga, para que não haja falta. O Senhor é meu pastor. Ele não faltará. Aleluia. Glória muito a bem. Deus. Pastor, seria muito bom, não é? Nós temos 2 minutos. Amém. Vamos fazer uma oração. As pessoas que pediram, não é? Os irmãos que pediram. Sim, e os que também não tiveram oportunidade assim de fazerem seus pedidos, mas que estarão também na oração que será feita. Amém. E como o Senhor mesmo falou e como está escrito, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A fé, quando nós juntamos a fé, nós temos um resultado. Fé mais fé é igual a milagre. Amém. O milagre acontece mediante a fé. É verdade. E nós estamos exercitando isso constantemente pela palavra de Deus. É verdade. Que a palavra de Deus, quando ela é dita, por si só, já gera um movimento. É verdade. Ela vai, como diz na Escritura, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. É verdade. Vai até a divisão da alma, espírito, juntas, medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ela é viva, né? Viva. Se está vivo, tem movimento. Um dia um irmão ele disse assim, olha, Jesus sentou à destra de Deus ou ele está de pé? Porque tem um versículo que diz que ele se assentou à destra de Deus e outro que diz que Estevão viu de pé lá no momento da sua morte. Ele disse, eis que veio o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E aí o irmão respondeu de maneira bem simples, ele disse, ele está vivo. Quem está vivo senta, levanta, anda. Muito bom. Pastor, vamos orar, já a oração final e o Senhor impetra a bênção. Amém? Pastor. Amém. Oremos a Deus em nome de Jesus. Pai bendito, Deus santo, eterno e todo-poderoso, quero te agradecer, Senhor, por ter participado deste programa, que é um verdadeiro culto de adoração a Ti e intercessão, Senhor, por aqueles que estão necessitados. Quero te apresentar todos os que entraram em contato com a Rede Brasil, pedindo oração, Senhor, os que enviaram os seus áudios através do WhatsApp, e Tu vistes, Tu estás vendo, Senhor, a necessidade de cada um. Vem agora com salvação, libertação, saúde, porque a maioria pediu por problemas de enfermidade, Senhor, e Tu és o mesmo que cura, que faz milagres. Aleluia. Faça isto para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Recebe a nossa gratidão por tudo, Senhor. Continue abençoando a Escola Bíblica de Obreiros, o nosso pastor presidente, todo o corpo de obreiros, como também aqueles que estão vindo de outros estados, de outros países. Oh Deus, continua salvando, batizando, renovando, operando maravilhas, porque só Tu és maravilhoso e operas maravilhas. No nome de Jesus, o Teu Filho bendito, nós assim Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, querido ministro. Eu quero agradecer a Deus por essa riquíssima oportunidade de estar aqui no Deus Fala ao Coração, louvando ao Senhor Jesus com você, bem como ao nosso pastor presidente e a todos os irmãos que trabalham aqui na Rede Brasil.
Ainda que eu seja abatido e cair, ainda que um exército se levante contra mim, ainda que os amigos se tornem inimigos meus, ainda assim eu vou louvar a Deus. Ainda que me falte motivação para cantar, ainda que não haja esperança para mim, ainda que essa dor se torne mais forte que eu, ainda assim eu vou louvar a Deus. Eu te louvarei para sempre, porque és um Deus fiel. Louvarei com a minha voz e tu me ouvirás do céu. Eu te exaltarei para sempre, ó Altíssimo e grande Rei, pois ninguém é como tu, meu Deus. Tá difícil, parece que as coisas não melhoram. O tempo fechou e você fica sem perspectiva de ver a luz do sol. Mas mesmo assim, louve ao Senhor. Ainda que o inverno se demore a passar, ainda que as flores nunca cresçam em meu jardim, ainda que ninguém queira ouvir a minha voz, tem problema não, ainda assim eu vou louvar a Deus. Ainda que esquecido eu seja aqui por meus irmãos, ainda que eu tenha que viver na solidão, ainda que ninguém se apresente ao meu favor, ainda assim louvarei ao Senhor. Eu te louvarei para sempre, porque és um Deus fiel. Louvarei com a minha voz e tu me ouvirás do céu. Eu te exaltarei para sempre, ó Altíssimo e grande Rei, pois ninguém é como tu, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu te louvarei para sempre, porque és um Deus fiel. Louvarei, 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 e tu me ouvirás do céu. Eu te exaltarei para sempre,